Pessoal, bom dia. Aqui é o professor Joel. A gente vai falar hoje de potencial elétrico, né? A disciplina de eletricidade e magnetismo. Então, estamos aí mais uma aula remota ou aula gravada, né? Para poder fixar o conteúdo. Bom, compartilhei aqui minha tela com vocês e vamos aqui. Então, a aula de hoje, né? A disciplina de eletricidade e magnetismo. A aula de hoje é sobre potencial elétrico. Mas antes de falar de potencial elétrico, a gente vai fazer uma analogia, certo? Uma analogia da energia potencial, certo? Mecânico, com energia potencial elétrica. Então, a gente vai sair da mecânica para a energia potencial elétrica. Então, a gente vai fazer uma analogia. Em específico, na mecânica, né, depois a gente vai ver energia potencial gravitacional, certo? Mas, enfim, lá na mecânica, o que foi que a gente aprendeu, né? Primeiro, que a gente tem um trabalho. O trabalho realizado por um corpo é a integral da força vezes o deslocamento, né? Obviamente, isso de um ponto inicial qualquer até um ponto final, tá? Ou a gente pode chamar isso aqui de sendo a integral de A até B de F escalar dl, né? Ou dr. Bom, é uma integral de linha no fim das contas, tá? E aí a gente aprendeu também em cálculo 3 que essa integral de linha, quando ela é feita sobre um caminho fechado, tá? E se essa força for uma força conservativa, essa integral é zero. Ou seja, quando você tem uma força conservativa, a integral de linha independe do caminho. É isso o significado dessa integral ser zero. Então, a força foi conservativa, você tem que a integral, ela independe do caminho, tá? O caminho escolhido. Opa. Bom, dando continuidade aqui à nossa expressão, nosso cálculo do trabalho, porque energia está diretamente associada a trabalho, certo? O quanto de energia você tem, né, e quanto você pode gastar em trabalho, por exemplo, tá? Então, você pode pensar dessa forma, que você tem uma associação de trabalho com energia. Mas vamos lá, o trabalho dessa força, né, o trabalho, ele é dado pela integral de A até B de F escalar dr, tá? Só que vamos fazer primeiro a associação do trabalho com a energia cinética, energia de movimento. Então, para poder fazer isso, a primeira coisa que a gente vai selecionar é dizer que o trabalho, né, ou que a força, né, pela segunda lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração. Obviamente, isso aqui é uma força resultante, tá? Porque na segunda lei de Newton você tem o somatório de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Supondo que essa força seja a força resultante, seja o somatório de todas as forças, tá? Então, você teria aqui a integral de A até B da massa vezes a aceleração escalar dr. Mas a aceleração, ela é a derivada da velocidade. Então, você teria dv dt escalar dr, certo? Obviamente, o trabalho, então, vai ser igual a quem? A massa, a integral de dv dt dr, né? Só que dr dt, a velocidade, é a derivada do espaço com relação ao tempo. Então, você pode ter aqui v escalar dv, tá? O interessante nisso é que é o seguinte, se a gente fizer a derivada d dt, por exemplo, de v escalar v, isso aqui é igual a v dv dt, regra do produto, né? Deriva primeiro, mais repete a primeira, vezes a derivada da segunda, tá? Como o produto escalar, ele comuta, né? Então, a gente não precisa se preocupar nesse caso aqui. Como esse daqui não é complexo, então não tem problema nenhum, não. Aí, então, você teria aqui que a derivada dessa expressão, v escalar v, que é de v ao quadrado, né? Que é o módulo de v ao quadrado,
Isso aqui, na realidade, é 2 vezes V dV dt, tá? O que é que significa dizer isso? Significa dizer que V dV você pode substituir simplesmente por D de 1 meio de V escalar V, tá? E quando você integra esse processo, né, obviamente, você também teria essa integral, tá? E a integral da derivada é o próprio derivado, eu acho. Acho que acho que essa é a palavra. Mas enfim, então a derivada da velocidade vai ser 1 meio de v ao quadrado, porque v escalar v é v ao quadrado, tá? Só que a gente tem lá que o trabalho, então, voltando lá na expressão, você tinha que o trabalho era massa vezes essa integral. Então, você teria então que o trabalho é igual a massa 1 meio v ao quadrado, variando de A até B. Então, você teria aqui 1 meio da massa v de B ao quadrado menos 1 meio da massa v de A ao quadrado. Esse 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, isso é energia cinética, energia de movimento, tá? Então, o trabalho ele é igual à variação de energia cinética, certo? Obviamente, a gente não fez nenhuma consideração sobre a força. A única coisa que disse é que a segunda lei de Newton é válida, tá? Então, não fez nenhuma consideração a mais. Aí tem outro detalhe, né, que quando a força é conservativa, né, quando você tem um campo vetorial conservativo, certo? Esse campo vetorial, ele é conservativo, significa dizer que o rotacional desse campo é nulo, ou significa dizer que a integral por um caminho fechado, f escalar dr, né, integral de linha no caminho fechado é zero. Ou a gente tem outra opção, né, que é quando você tem que o rotacional de algo é nulo, significa dizer que você pode escrever esse f como sendo menos o gradiente de um campo escalar, né? Então, o campo vetorial você pode escrever como sendo o gradiente de um campo escalar. Obviamente, sinal de menos aqui tem um significado físico, certo? Não um significado matemático, que a gente pode colocar tanto menos como mais. Então, daqui você tira o seguinte, que a força agora vai ser escrita simplesmente como um gradiente de uma função escalar, de um campo escalar. Energia é um campo escalar. Energia é algo que é escalar, né? Uma grandeza escalar. Então, a força ela pode ser escrita como sendo, então, menos o gradiente de uma energia potencial. Uma energia potencial. Vamos deixar bem especificado isso, tá? Então, toda vida que a força for conservativa, você escreve ela como sendo menos o gradiente de uma energia potencial. Se a energia só depender de R, né? Então, você pode dizer que a força é igual a menos P de U dr. Na direção de R, obviamente, né? Tá? Porque só depende de R, então aqui tem um gradiente, então isso aqui ficaria na direção de R. Quando se vai fazer a integral, então, quando se vai calcular o trabalho seria quem? A integral de A até B de f escalar dr, certo? O que significa dizer isso? Que o trabalho é igual à integral de A até B de menos a derivada da energia em relação a R na direção de R, escalar dr. Só que o dr também está na direção de R. Então, né, fazendo uma brincadeira aqui que não é tão matematicamente correto, né? Você pode cancelar o dr com dr. É o v sub r vezes escalar o v sub r, isso é 1. Então, essa integral fica simplesmente a integral de A até B, né, menos du, né? Ou seja, você está derivando e integrando ao mesmo tempo. Então, é a própria função. Logo, isso aqui ficou menos U de B mais U de A. Ou seja, que o trabalho é igual a menos a variação de energia potencial. Tá? Então, toda vida que você fala em trabalho de uma força que ela é conservativa,
você está dizendo, então, que ele é escrito como sendo menos a variação de energia potencial. Ou seja, o trabalho era a variação de energia cinética. E agora você tem menos a variação de energia potencial. Tá? Quando você escreve aqui, então, KB menos KA, isso aqui vai ser igual a U de B menos U de B, né? Mais U de A. Passa tudo que é de B para um lado ou tudo que é de A do outro. Você teria, então, KB mais U de B igual a KA mais U de A. Ou seja, a energia final é igual à energia inicial. A energia no ponto final é igual à energia do ponto final, ponto inicial. O que é que significa dizer isso? Que a energia do teu sistema, né, ela é conservada. A energia total, tá? Energia total. Não estou falando de energia cinética, nem de energia potencial. Eu estou falando de energia total do sistema e lá é conservada. Né? Energia potencial representa a interação, tem a ver com força, tá? Então, representa aqui, por exemplo, se a tua força é uma força gravitacional, você teria uma energia potencial gravitacional. Se ela é a força de uma constante de Mola, né, da lei de Hooke lá, então a energia potencial é a energia potencial elástica. Se ela é uma força elétrica, então a energia potencial é a energia potencial elétrica, e assim por diante. Enquanto que a energia cinética, ela tem a relação com o movimento do objeto, certo? Dando continuidade, então, a gente escreveu que o trabalho, né, para a gente voltar à nossa analogia, é igual à variação de energia potencial, certo? Isso para forças conservativas. Uma dessas forças conservativas, por exemplo, é a força gravitacional, tá? A força gravitacional é... Eu não preciso colocar tudo isso, eu preciso colocar só mg, né? A força gravitacional é igual a mg, aqui na Terra, tá? Uma outra opção é você escrever isso como sendo a constante mzão sobre R2, obviamente, vezes R. Então, essas duas forças são forças gravitacionais, isso aqui na Terra, isso entre corpos com grandes massas, né? Então, você teria aqui a força gravitacional. Aqui nessa força gravitacional, você tem uma energia potencial gravitacional, tá? Aí você vai calcular o trabalho, então. Trabalho, lembrando que o trabalho é igual a menos a variação de energia potencial. Então, calcular o trabalho de pegar um corpo massivo, tirar de um ponto, levar até outro ponto, certo? Você, na realidade, você está calculando a diferença de potencial, de energia potencial, entre o quanto de energia teria aqui e o quanto de energia teria aqui. A exemplo disso, né? Voltando aqui, a exemplo disso, a gente teria o seguinte: supondo que a força, né, seja igual à massa vezes a gravidade, tá? Obviamente, aqui eu não botei sinal negativo ou positivo, mas ele pode assumir positivo ou negativo, porque depende do referencial. Depende de como você coloca o referencial, tá? A gente vai fazer esse exemplo aí, calcular quem é essa energia potencial da gravitacional e depois vamos passar para energia elétrica. Suponha que você tenha um corpo qualquer, tá? E esse corpo, aqui eu vou botar aqui o eixo coordenado, né? O eixo Y. E esse corpo, ele está em cima de um prédio, certo? E ele vai cair. Você vai soltar esse corpo de uma altura Hzão, né? Ou de uma altura Hzão mesmo, né? De uma altura Hzão até uma altura Hzinho. Você tem, então, um corpo que vai cair de uma distância Hzão até a altura Hzinho. Então, eu quero calcular o trabalho realizado pelo meu sistema dele fazer isso, sair com esse corpo daqui até aqui. Então, para calcular o trabalho do meu sistema, é a integral de quem? De f
escalar dr, tá? Aí vamos lá. É da altura Hzão até a altura Hzinho. Observe que existe uma diferença aqui que eu estou diminuindo a distância, mas mesmo assim eu coloco. Ó, é a altura Hzão até a altura Hzinho. Quem é a força? É mg. A gravidade, obviamente, desse sistema atua para baixo. A gravidade está atuando para baixo. Só que o referencial está para cima. Então, quando você vai escrever a força, você vai escrever com sinal negativo. Por quê? Porque a gravidade é contrária ao referencial. E outra coisa, ela está na direção y, certo? O sinal negativo representa o sentido. Já a direção, você teria aqui o eixo, né? Então, está na direção y. Escalar o dr. Só que o teu deslocamento também está no sentido de y, certo? Então, é um dy na direção de y, certo? Logo, é fácil entender que o trabalho vai ser quem? Vai ser menos a integral de mg, só que m e g são constantes, então posso tirar isso da integral, né? Escalar y escalar versor y, escalar versor y, isso é 1, então ficou aqui só dy, variando de hzão até hzinho. Obviamente, isso aqui é igual a menos mg, hzinho menos hzão. Essa diferença, ela é negativa, então o resultado aqui é um trabalho positivo, certo? Ser tirado daqui até aqui. Por quê? Porque a força aplicada, ela está nessa direção. O deslocamento está nessa direção. Então, você espera que o trabalho seja positivo quando você tem que o deslocamento e a força aplicada estejam no mesmo sentido, não na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Enquanto que quando você vai olhar para a energia potencial, lembrando que o trabalho é igual a menos a variação de energia potencial, isso aqui significa dizer que esse menos aqui cancela, ó. Então, a variação de energia potencial vai ser mg hzinho menos hzão. Esse resultado é negativo, tá? Portanto, a energia potencial num determinado ponto, por exemplo, que é uma energia de ponto, se vocês observarem, só depende das alturas, tá? É mgh. Então, é uma energia potencial que só depende do nível que está, qual ponto que está, tá? Se hzinho for zero, por exemplo, é mghzão, né? E já no ponto zero, é zero, a energia potencial seria zero. Então, a energia potencial é uma energia de ponto, que ela varia a cada ponto, tá? Se ela estiver aqui nessa mesma altura, aqui não tem diferença de energia potencial. Mas já aqui, ela vai ter uma energia potencial mgh', por exemplo, né? MGA, MGB, que depende somente da altura, tá? Dando continuidade, então, a energia potencial, ela é dada por uma expressão que ela depende da distância. Mas se a força for a força gravitacional, que seria mgzão, R2 e R, fazendo a mesma brincadeira, substituindo, calculando, né? Onde você tem que a força é igual a menos o gradiente da energia potencial, ou seja, que a energia potencial é menos a integral, né? A integral de um ponto A, que é a variação de energia potencial, ponto A até um ponto B, isso aqui vai ser igual a F escalar dr, tá? Você substitui e você vai estar integrando, isso aqui tudo é constantes, né? E no fim das contas, você vai estar integrando o R2, ou seja, que é a variação de energia potencial, escrevi em outra página, a variação de energia potencial gravitacional vai ser G menos Mzinho, Mzão, a integral de dr sobre R2, variando de um ponto A até um ponto B. Daqui você tira que essa integral é menos 1 sobre R, tá? Então, a variação de energia potencial é igual a menos Gmzinho, Mzão, vezes menos 1 sobre R, certo? Variando do ponto A até o ponto B. Então, daqui você tira que vai dar Gmzinho, Mzão,
né, sobre R, obviamente variando do ponto A até o ponto B. Então aqui você teria o U de R, por exemplo, né? Seria isso. A energia potencial no ponto R seria isso, né? O de R aqui, por exemplo. E você teria, quando fosse B, você teria mg sobre B, e quando fosse A, você teria Gmmzão sobre A, né? Ou seja, esse resultado aqui é igual a Gmzinho, Mzão sobre B, menos Gmzinho, Mzão sobre A. Isso aqui é U de B, isso aqui seria U de A, ou seja, a diferença de energia potencial, certo? Olha só, então a gente calcula a energia potencial dessa forma, certo? Quando a gente vai colocar, então, a força elétrica também é um campo conservativo, tá? Ou seja, que você teria um campo, não, né? Um campo vetorial conservativo, exatamente. Ela faz esse papel. Ou seja, uma força conservativa, a força elétrica, ela é escrita como sendo 1 sobre 4 πε zero, Qzinho, Qzão sobre R2, né? Na direção de R. É igual à força gravitacional. É igual. A gente tem uma constante aqui. No lugar das massas, a gente tem cargas. E você teria R2. Significa dizer que a energia potencial elétrica, tá? Isso aqui é igual a 1 sobre 4 πε zero. Né? Isso aqui de R vai ser Qzinho, Qzão sobre R. Certo? Então, essa é a energia potencial elétrica. Isso aqui é energia potencial elétrica, só para poder deixar claro, certo? E essa energia potencial representa o quê? O trabalho realizado de tirar um corpo lá de um determinado ponto até outro ponto. Então, você está realizando o trabalho. E quando você realiza esse trabalho, você vai ter uma diferença de energia potencial, que vai ser dada por quem? Por 1 sobre 4 πε zero, Qzinho, Qzão, sobre R. Principalmente se esse ponto aqui for infinito, tiver uma distância muito longa da onde você está tirando. Tá? Então, a diferença de energia potencial, quando esse ponto é infinito, né, quando um dos pontos é infinito, porque quando R está tendendo para infinito, isso aqui vai para zero. Isso aqui vai ser 1 sobre 4 πε zero, Qzinho, Qzão, sobre R. Isso é variação de energia potencial. Quando um dos pontos, né, você trazer, de você realizar o trabalho lá do infinito até um determinado ponto. Dando continuidade, então, você tem que, então, força, você está associado à variação de energia potencial, né? Só que força, você pode escrever como sendo, né, uma carga de prova vezes o campo elétrico. Olha só, então, força você escreve como sendo uma carga de prova vezes o campo elétrico. Essa carga de prova pode ser aquele Qzinho. Daqui você tira, então, que Qzinho vezes E. Isso aqui com relação à energia potencial, né? Qzinho vezes E é força. Isso aqui é igual a menos a variação, né? Menos a variação, não, menos o gradiente da energia potencial, né? Menos o gradiente da energia potencial, tá? Então, quando você vai conferir esse sistema, né, vai fazer as contas desse sistema, você teria então que a variação de energia potencial é menos a integral de Q vezes o campo, né, dr. Tá? O campo a gente já sabe como é que se escreve, né, que o campo elétrico é igual a 1 sobre 4 πε zero, Q, né, o Qzão, que não é agora a carga de prova mais, R2 sobre R. A única diferença que dá em relação à força é muito isso aqui, porque carga de prova, tá? Então, quando você faz isso, né, essa variação de energia potencial aqui, eu posso escrever ele também, né, agora, essa variação de energia potencial, eu posso escrever ela, né, como sendo uma carga de prova, seja ela qual for, vezes uma variação
do potencial elétrico, uma DDP, uma diferença de potencial, tá? Uma carga de prova vezes o potencial elétrico. Então, a energia potencial, aqui, potencial elétrico, força, carga, campo, tá? Então, você tem uma relação aqui direta, né? Com o potencial com o campo. Ou seja, que o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial elétrico, tá? É fácil ver isso, né? Porque como a força é igual a menos o gradiente da energia potencial, certo? Quando você substitui F por Q vezes E, né? E você vai aqui escreve como sendo menos o gradiente da energia potencial, isola esse Q, bota para lá, né? Como esse Q é uma constante, você pode colocar isso aqui como sendo menos um gradiente e a energia potencial dividido por Q. Quando você faz essa relação energia potencial dividido por Q, isso é o potencial elétrico. Logo, campo elétrico é igual a menos o gradiente da DDP, né, do potencial elétrico. Daqui você vai tirar, né, que a diferença de potencial é a integral, é menos a integral do campo elétrico do teu sistema escalado é R, tá? Detalhe, pessoal, o potencial ele é um escalar, tá? O campo ele é vetor, mas o potencial é escalar. Significa dizer que a gente só precisa calcular e somar diretamente, não precisa mais fazer uma soma vetorial, tá? Fazendo essas contas, a gente mostra que o potencial elétrico é igual a 1 sobre 4 pi epsilon zero, a constante, a carga sobre R. Isso é potencial elétrico, tá? Potencial elétrico é um cálculo. Você está dizendo qual é o potencial num determinado ponto. Diferença de potencial, aí está associado, né, com o trabalho lá. Você lembra do trabalho? Diferença de potencial vezes uma carga, por exemplo, isso aqui dá a diferença de... Você pegar a carga vezes a diferença de potencial, isso aqui dá igual a diferença de energia. A diferença de energia está associada com o trabalho. Então, diferença de potencial, você está associando ele a um trabalho. Tá? De alguma forma, você está chegando a associar essa diferença de potencial a um trabalho. Tem um sentido físico nisso, né? De como você estaria trazendo uma determinada carga de um potencial A até a um potencial B. Esse trabalho de trazer essa carga do potencial até o potencial B pode ser positivo, pode ser negativo, tá? E esse trabalho depende de quem? Se tem um campo elétrico na tua região lá, então, diferença de potencial quer dizer que você tem, então, você está gerando um campo elétrico. Se existe uma diferença de potencial, não é que você está gerando. Se existe uma diferença de potencial, tem um campo elétrico naquele ambiente, tá? O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Que potencial é você calcular. Potencial não tem sentido físico, tem um sentido matemático. Já a diferença de potencial não é você calcular, ele tem um sentido físico, que é o sentido em relação a você trazer uma carga em um determinado ponto até outro ponto e você está realizando um determinado trabalho, né? Além disso, você teria uma diferença de campo elétrico, tá? Então, para resumir, né? Se você tem um campo, tá aqui em outro canto, se você tem aqui uma carga e você tem um campo aqui nessa carga saindo do campo elétrico, tá? E você traça aqui como é que seria o campo elétrico aqui nesse sistema, né? Se a gente traçar uma linha invisível aqui de raio R, né, formando aqui uma esfera, certo? O campo elétrico nessa linha invisível, ele é constante, né? Porque o campo só depende da carga e da distância aqui. Como a carga é a mesma e a distância nessa esfera é a mesma, né? R para todos os pontos, então o campo elétrico aqui, ele é constante nessa região, certo? E esse campo elétrico tem a ver com o fluxo de linhas que está passando aqui, quantidade de linhas que está passando por unidade de área, né? Então, você tem aí o fluxo. Aí, o que é que acontece? Como o campo aqui é constante, certo? Se o campo é constante, significa dizer que você está formando uma superfície equipotencial.
tá? Superfície equipotencial. Essa superfície equipotencial implica dizer que a diferença de potencial é nula, certo? A diferença de potencial é nula. Então, o potencial daqui até aqui é nula. Só que quando você faz uma superfície um pouco maior, aqui teria uma superfície tal, aqui teria uma superfície 1, uma superfície 2, né? Então, aqui você teria V2, aqui você teria V1, certo? Ou seja, você tem uma diferença de potencial. E você tem uma diferença de potencial e o campo daqui é diferente do campo daqui. São dois campos diferentes, tá? Então, você tem uma diferença no campo elétrico, certo? Uma outra forma da gente ver isso aqui direitinho, né, matematicamente, é você pensar o seguinte: o campo elétrico ele é dado por 1 sobre 4πε0 carga sobre R2 na direção de R. Aí tu faz o seguinte: quanto é o rotacional do campo elétrico? A rotacional do campo elétrico é 1 sobre 4πε0, que, né, vezes o rotacional do V sub R sobre R2. Então, teria que calcular esse rotacional. Aí você vai lá, pega o rotacional, escreve em coordenadas esféricas, né? Rotacional em coordenadas esféricas. Só para mostrar para vocês aqui, vamos procurar isso aqui, para poder a gente escrever o rotacional em coordenadas esféricas. Tá? Suponha que o campo está na simetria esférica, né? Rotacional em coordenadas cilíndricas, não, esféricas. Não quero imagem, não. Isso aqui o Wikipedia resolve. Bom, isso aqui é o rotacional. É só calcular esqueci o nome. Determinante. Cadê aqui? Botou as identidades. Pronto. Em coordenadas esféricas, então você está escrevendo aqui todos os vectores em coordenadas esféricas, né? Daqui você observa o seguinte, ó, que o campo ele só depende de R, né? O campo é um campo de R, não tem θ nem tem φ, tá? Se ele é um campo de R, significa dizer que o E de θ e o E de φ é zero, né? O E de θ é igual ao E de φ, que é igual a zero. Quando você vai montar aqui, então o rotacional do campo elétrico, né? Eu vou tirar a constante fora, tá, pessoal? Posso botar aqui a constante aqui, fora aqui do sistema, né? Ou vou botar aqui no lugar de botar o campo elétrico, que a gente está calculando aqui, o campo elétrico é só calcular o rotacional de V sub R sobre R2, né? Porque o resto é a constante. Então, R sobre R2, tá? Isso aqui é igual a 1 sobre R2 seno de θ. Aqui vai ficar o V sub R. R seno θ. Tá mais para cá, né? Porque aqui ficou sem espaço. Deixa eu botar mais para cá. Aqui, vamos lá. Rotacional de V sub R sobre R2. Isso aqui é igual a 1 sobre R2 seno de θ. Né? V sub R seno θ, V sub φ, R V sub θ. Tá? Aí vamos calcular esse determinante. Aqui vai ficar DDR, DD φ, depois DD θ. Aqui vai ficar F de R, que é R sobre R2. Aqui vai dar zero, porque o F de φ é zero e o F de θ é zero. Então ficou 0, 0. Tá? Para calcular
Esse determinante é tranquilo, né? Porque a gente só faz isolar esse cara, certo? Essa é como se você estivesse fazendo somente esse determinante aqui, né? Ó. Determinante que está... Como tudo está zero aqui, vamos lá de novo, vamos tentar explicar isso aqui direitinho. Usando a regra de Cramer, né? A gente tira essa linha, a gente tira essa linha e a gente tira essa coluna. Então vai ficar somente esse determinante. Portanto, a gente teria que calcular, na realidade, é o determinante de... A gente tira essa linha, essa coluna. Porque o restante dá zero, né? Só que você tem que olhar que aqui foi o 3,1, né? Como era o 3,1 é par, então não tem problema nenhum. Vezes. Aí aqui, vamos lá. Aqui vai dar R, dd θ, R, dd φ. Bom, pessoal, o que a gente vai observar é o seguinte. Como é que eu escrevi isso para vocês? Quando a gente fosse derivar, deixa eu apagar aqui, é rotacional do campo elétrico. Aqui não está auxiliando muito, não. Mas enfim, quando a gente for substituir aqui, isso aqui zero, né? Rotacional do campo elétrico. Isso aqui é igual a 1 sobre 4πε0, que rotacional do vetor R sobre R2. Isso aqui é a mesma coisa de ser o determinante, né? É um determinante. A gente pode colocar, não teria problema nenhum colocar dessa forma, de R sobre R2, isso aqui é um determinante. Aqui você pode colocar, então, vetor R, coordenadas esféricas, né? Vetor R, R2 seno θ, na direção de φ. Aqui, R na direção de θ. Aqui você teria DDR, DDφ, DDθ, dividido, não, de onde foi que eu tirei esse dividido? Aqui você teria vetor R sobre R2, 0, 0, certo? Fechou aqui, né? Então, no fim, você vai estar calculando realmente somente esse determinante aqui pequeno, né? Ainda faltou um termo aqui que foi aqui 1 sobre R2 seno θ, né? 1 sobre R2 seno θ. É isso mesmo, só para conferir. 1 sobre R2 seno θ. Isso. Tá? Então, voltando lá, a gente teria que calcular somente, porque aqui tem zero, né? Então, você isolando essa linha aqui, essa coluna, sobrou somente o determinante dessa parte. Tá? Então, o determinante vai ser rotacional do vetor R sobre R2. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre R2 seno θ. Aqui a gente teria R2 seno θ na direção φ. Aqui a gente teria R vetor θ. Aqui D, dφ. E aqui D, dθ. Tá? Obviamente isso aqui vai ser igual a 1 sobre R2 seno de θ, que multiplica isso vezes isso, menos isso vezes isso. Eu esperava uma coisa diferente. Voltando aqui. Ah, porque aqui é a função, né? Isso é uma bosta. Mas enfim. Ó, ficaria esse cara derivando esse é zero. Esse cara derivando esse é zero. Tá?
Zero vezes qualquer coisa é zero. Quando você pega, vai fazer a derivada disso aqui, ó. Isso aqui está fazendo a derivada em relação a φ, ó. É zero. Isso aqui você está fazendo a derivada em relação a θ, ó. É zero. Tá? Vamos ver se a gente, se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Se você fizer o seguinte, ó. Se você for calcular o determinante como você calcula normalmente, colocando aquela borboletazinha, né? Fazendo aquela borboleta, você teria isso, ó, vezes zero. Você estaria derivando zero, tá zero. Você teria isso aqui, aí aqui teria R, aqui você teria R sobre R2, né? Porque você faz isso aqui, aí no lugar dele vir para cá, ele vem para cá, né? Você faz aquela borboletazinha, assim, certo? Mas enfim, acho que dá para entender, né? E você estaria derivando esse vezes esse, é derivando esse. Só que a derivada desse daqui é zero em relação a θ, tá? Derivada disso aqui, certo? Tudo bem, vamos lá. Vamos colocar aqui também, dá certo. Ó, isso aqui é esse vezes esse, beleza. Vai ficar R2 sendo θ na direção de φ, né? D de θ menos D de θ. R de φ na direção de θ. Só que isso daqui está derivando, né, o que a gente isolou, que seria R sobre R2. Só que quando você derivar R sobre R2 em relação a θ, é zero. Quando você derivar R sobre R2 em relação a φ, é zero. Tá? Então, a tua derivada, o teu rotacional, ele vai ser zero. Uma outra forma de tu mostrar isso é você escrever, ó, o vetor R é o vetor R sobre ele mesmo. Isso daqui significa dizer que ela é xi mais yj mais zk dividido pelo vetor r, que é x ao quadrado, módulo, né, do vetor r, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, certo? Aí, obviamente, r, vetor r por r2, isso aqui é r por r3, ou seja, isso aqui vai ser xi mais yj mais zk dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso daqui é elevado a 3 meios, certo? E calcular o rotacional desse sistema, né? Calcular o rotacional de R por R2, isso aqui é igual a você calcular o determinante. Aí você coloca aqui IJK, né? Que é um produto vetorial, né? Você calcula o produto vetorial a partir do determinante. Você coloca aqui as derivadas, que é o primeiro, né? ddx, ddy, ddz, certo? E coloca aqui o segundo. Quem é o segundo? Aí vamos lá. A parte em relação a x é o r de x, né? Aqui você teria o r de y e aqui você teria o r de z, certo? Quem seria esse r de x? Aí você pega aqui e vai escrever, ó. Olhando para cá, o r de x vai ser o que tem x, ó. Está na direção y. Então vai ser x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso daqui é elevado a 3 meios, tá? Quem é o r de y? É y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. E assim por diante. Então, o que você precisa calcular é o rotacional. Aí, ó, voltando aqui, só um minuto aqui. Por exemplo, o que está na direção y, né, o que estaria na direção y, seria o determinante desse sistema aqui, ó. Tá? Ou seja, você está levando em y o rz em relação a y e está derivando em relação a z o ry. Então, no y, tá? No y, na parte y do produto tutorial, certo? Ou seja, eu estou dizendo que o rotacional de r sobre r ao quadrado, né? Isso aqui vai ter uma parte que é em i, então, quem multiplica o vetor i, então você teria aqui d dy do r de z menos d dx do r ddz do r de y, certo? Mais a parte em j, mais a parte em k. Vamos fazer um deles aqui, e aí vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Quando você derivar, você está derivando em relação a y, o r de y,
ou seja, você está derivando em relação a y dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado elevado a 3 meios, né? Então, isso aqui vai ficar a derivada de y, né? É o próprio y, você está derivando, você pode colocar isso como sendo a derivada do produto, ou você pode colocar isso como sendo a derivada do quociente, tá? Então, a derivada de y é o próprio y, ficou x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, elevado a 3 meios, menos. Aí agora é y vezes a derivada em relação a y do que está dentro. A derivada em relação a y do que está dentro é derivada que está em relação a y. Isso aqui vai dar... Opa, eu tô pegando, derivando o R de Z, né, pessoal? Eu botei foi R de Y, aqui foi mal, ó. É por isso que eu tava achando estranho aqui. Isso aqui dá Z. Pronto. A derivada do primeiro em relação a Y é zero. Aí ficaria só a derivada do segundo, né? Então, se você fizer isso aqui como sendo um produto, né, ficaria Z vezes essa parte elevada a 3 meios. Então, isso aqui desce 3 meios. Escreve o Z, né, porque é uma constante. Deriva o que está dentro, isso aqui dá 2y, né, porque você está derivando isso aqui em relação a y, isso aqui dá 2y, vezes, né, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, menos 1, né, elevado a 3 meios, menos 1. Então, isso aqui fica x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, elevado a menos 1 meio. Não, como eu botei menos 1 meio, isso aqui vai para menos 5 meios, né? Menos 5 meios. Bom, e a outra derivada é ddz de quem? De y sobre x ao quadrado. Aqui você teria y sobre x ao quadrado, mais e ao quadrado elevado a 3 meios. Isso aqui é a mesma coisa, ser y vezes. Isso aqui eu vou botar assim agora. Y vezes. Isso aqui é em relação a z, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos 3 meios. Tá? Isso aqui é a mesma coisa de você estar derivando o primeiro, né? É zero. Vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo vai ser, você repete a constante, né? Você desce esse menos 3 meios, desceu menos 3 meios, multiplica pela derivada que está dentro, seria 2z, vezes, obviamente, o próprio termo segundo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso elevado ao expoente menos 1. Como você está tirando menos 1, isso aqui vai ficar menos 5 meios. Tá? Quando você soma, quando você subtrai esses dois termos, ó, repare que você vai ter aqui o seguinte, ó, você vai ter 2yz e vai ter 3 meios. Você vai ter 2yz e você vai ter 3 meios. Os dois estão com sinal iguais. Você vai ter esse termo aqui também igual a esse. Portanto, é fácil perceber que esse resultado aqui ele é zero. E você faz a mesma coisa para os outros, para os demais. Aí você mostra que o rotacional do campo elétrico, ele é nulo. Se o rotacional do campo elétrico é nulo, você pode dizer então que o campo ele é escrito como sendo menos o gradiente de uma função escalar, né? Então aqui de um escalar qualquer aqui que a gente chama de potencial, tá? Então isso aqui vai ser o potencial elétrico, como mostrado anteriormente, né? Como discutido anteriormente pela analogia, certo? Enfim, galerinha. Então a ideia que eu tinha para mostrar para vocês sobre potencial é essa, por enquanto, né? Daqui a pouco eu apareço de novo para resolver alguns exercícios, tá? Bom, vou parar por aqui. Até a próxima.